A lua que sangra. O vento do sertão cortava o rosto como navalha enquanto Lampião cavalgava à frente de seu bando. A poeira levantada pelo tropel dos cavalos parecia tingida de vermelho, refletindo a luz pálida da lua. Mas aquela não era uma lua comum, parecia maior, mais pesada, e seu brilho fazia os contornos das árvores parecerem sombras que se contorciam. Cabras do meu coração, fiquem atentos, ordenou Lampião, a voz firme, mas carregada de um pressentimento que nem ele sabia explicar. O sertão guarda segredos que nem eu consigo enfrentar sozinho. O bando seguia em silêncio, sentindo a tensão crescer. Maria Bonita, à direita de Lampião, apertava o cabo da faca contra a saia. Havia algo errado naquela noite. Não eram apenas os ventos uivantes, mas um cheiro estranho, metálico, que vinha do coração da caatinga. De repente, um uivo rasgou a escuridão. Um uivo que não pertencia a nenhum animal conhecido do sertão. Lampião ergueu a mão, sinalizando que parassem. Os cabras se encolheram, e até mesmo o mais destemido entre eles, Chico das Cobras, sentiu o medo gelar suas veias. Do nada, sombras enormes se moveram entre os mandacarus. Não eram lobos comuns, não. Eram gigantescos, com pelos negros como a noite, olhos azuis que brilhavam como brasas e dentes que reluziam sob a luz da lua. Um arrepio percorreu a espinha de Lampião, mas ele manteve a postura. Rei do cangaço ou não, não podia mostrar fraqueza diante do seu bando. É isso mesmo que estou vendo, sussurrou Maria Bonita. Lampião apenas acenou, puxando o revólver do coldre. Se são lobos, que enfrentem o rei do cangaço. O primeiro lobo avançou. Não houve hesitação. Seus passos eram silenciosos, mas sua presença esmagadora fazia o chão tremer. Lampião disparou, mas a bala só arranhou o pelo da fera, que rugiu como trovão. Os cabras começaram a se mover em círculos, tentando cercar os monstros, mas a inteligência dos lobos era mortal. Eles atacavam coordenados, atacando cada ponto fraco do bando. Maria Bonita não recuou. Com a faca em mãos, ela saltava entre os lobos, cortando e esquivando, mas mesmo ela sentiu o poder de seres que não eram humanos. Lampião lutava como nunca, percebendo que o sertão que conhecia há anos agora era um campo de batalha contra o impossível. Não vamos recuar, gritou Lampião, ferido, mas firme. O sertão é nosso. Nenhum monstro vai nos tirar isso. Um dos lobos avançou contra Lampião, dentes à mostra. Em um movimento rápido, Lampião golpeou com a coronha da arma, derrubando a fera, mas outro surgiu atrás. Maria Bonita gritou, Lampião, cuidado! Ele desviou, mas o impacto jogou contra o chão, e o lobo se aproximava, olhos brilhando, língua vermelha lambendo o chão seco. Foi então que uma luz estranha surgiu sobre a lua. Como se o próprio sertão decidisse intervir. O uivo dos lobos parou, e eles recuaram, observando Lampião e Maria Bonita, como se estudassem cada gesto. O silêncio caiu pesado, quebrado apenas pelo vento que ainda sussurrava segredos antigos. Lampião se ergueu, ensanguentado, mas com os olhos em chamas de determinação. Eles voltarão, murmurou. Maria Bonita apertou a mão dele, sabendo que aquela noite mudaria tudo. O sertão não seria mais o mesmo. Lobos ou homens, ninguém podia prever o que viria, mas uma coisa era certa: Lampião enfrentaria qualquer criatura que ousasse desafiar o rei do cangaço. E assim, sob a lua que sangrava, o bando se preparou para a guerra que ninguém no sertão jamais esqueceria. O sussurro da caatinga. O sol mal havia despontado no horizonte e o sertão já queimava como fornalha. Lampião e seu bando, exaustos da batalha da noite anterior, avançavam cautelosos entre os mandacarus. Cada passo levantava poeira e, junto dela, a sensação de perigo crescente. Cabras, fiquem atentos. Esses lobos não são normais. Tem inteligência neles, disse Lampião, a voz firme, mas carregada de preocupação. Seus olhos escaneavam cada sombra, cada arbusto. Maria Bonita seguia ao lado dele, faca em punho, olhos arregalados, mas corajosos. O bando começou a ouvir sussurros. Não eram vozes humanas, mas sons que pareciam imitar cochichos de pessoas que conheciam. Era como se o vento falasse segredos do sertão, e cada palavra soava como uma ameaça. Chico das Cobras engoliu em seco. Cabra, parece que o vento tá falando com a gente, murmurou, tremendo. Lampião ergueu a mão, silenciando o grupo. Então, um dos lobos surgiu entre os arbustos.
Mas não estava sozinho. Outros se moviam nas sombras, sempre observando, sempre calculando. Seus olhos azuis penetravam como facas, e o bando percebeu algo aterrador. Eles conseguiam imitar vozes humanas. Lampião, volte, sozinho, ecoou uma voz conhecida, mas que ninguém podia identificar de onde vinha. O bando se entreolhou, confuso e amedrontado. Era impossível confiar nos próprios ouvidos. Maria Bonita apertou o cabo da faca com força. Eles estão brincando com a gente, como se fossem fantasmas, disse, a respiração ofegante. Lampião respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Cabras, vamos nos dividir em 2 grupos. Precisamos descobrir se esses monstros têm algum líder. E lembrem-se, ninguém grita, ninguém corre. O sertão é nosso território. Enquanto avançavam, perceberam marcas estranhas na terra, pegadas enormes, com garras afiadas, mas que pareciam se desvanecer na areia como se fossem ilusões. Cada sombra, cada galho quebrado parecia guardar um segredo. O coração do bando batia acelerado. De repente, um uivo rasgou o ar, mas dessa vez diferente, mais longo, mais profundo, quase humano. Maria Bonita se encolheu ao perceber que os lobos não estavam apenas atacando, eles estavam testando o bando, analisando cada movimento, estudando fraquezas. Lampião olhou para o horizonte, decidindo o próximo passo. Se eles querem guerra, vamos dar, mas no nosso jeito. O sertão é nosso e ninguém, humano ou lobo, vai nos derrubar sem pagar o preço. A tensão crescia, e a cada sussurro do vento, o mistério se aprofundava. Quem eram esses lobos? De onde vinham? E por que pareciam conhecer cada movimento do rei do cangaço e de sua Maria Bonita? E enquanto o sol se punha, deixando o sertão tingido de laranja e vermelho, Lampião sabia que aquela noite seria apenas o começo de uma batalha que ninguém jamais esqueceria. Lobos ou homens, a guerra pelo sertão estava apenas começando. A caçada na noite sangrenta. O céu do sertão estava sem lua, completamente negro, e cada estrela parecia encolhida diante da escuridão esmagadora. Lampião reunia seu bando em torno de uma fogueira fraca, cujas chamas lançavam sombras trêmulas sobre os rostos tensos dos cabras. Cabras, escutem bem, começou Lampião, a voz cortando o silêncio. Esses lobos não são bichos comuns. Eles estudam, planejam e sabem usar o medo como arma. Quem pisar fora da linha, não volta. Maria Bonita se aproximou, olhando para os olhos de Lampião com determinação. Não vamos deixar que essas bestas venham brincar com nosso sangue. Essa noite, o sertão vai mostrar quem manda. A primeira pista veio de repente. Um dos lobos saltou das sombras como um raio, derrubando uma árvore seca e bloqueando o caminho do grupo. Suas garras afiadas cortavam a madeira, e o barulho ecoava como trovão. O bando recuou instintivamente, mas Lampião não hesitou. Segurem suas armas firmes. Cada um sabe o que tem que fazer, gritou. Os lobos começaram a cercá-los, movendo-se com inteligência incomum. Eles imitavam gritos de familiares dos cabras, confundindo e dividindo o bando. Um uivo profundo misturava-se a risadas quase humanas, provocando medo e raiva ao mesmo tempo. Chico das Cobras, apavorado, caiu no chão, paralisado. Lampião, eles estão brincando com a nossa cabeça. Lampião avançou, puxando Maria Bonita para perto. Cala a boca, Chico. Quem se perde no medo, já é deles. Foco, concentração, só isso vai nos salvar. Um dos lobos atacou, ágil como o vento. Mas Maria Bonita, com reflexos de quem já enfrentou traição e morte tantas vezes, saltou para o lado e cravou a faca na criatura. Um uivo cortou a noite, ecoando longe, e os outros lobos recuaram por um instante. Isso é só o começo, gritou Lampião, sentindo a adrenalina dominar o medo. Cabras, cada sombra pode ser a morte, mas juntos, somos imbatíveis. O combate se intensificou. Os lobos atacavam de todos os lados, mas o bando respondia com precisão de quem conhece o sertão como ninguém. Maria Bonita se movia como sombra, protegendo os mais fracos, enquanto Lampião derrubava um lobo atrás do outro com sua rapidez e força lendárias. No auge da batalha, um uivo diferente soou, mais alto, mais desesperado. Os lobos pareciam coordenados, como se um líder invisível os comandasse. Lampião percebeu que essa não era uma simples caçada, era uma guerra psicológica.
Quando a noite finalmente cedeu aos primeiros raios de sol, o bando estava ferido, cansado, mas ainda de pé. Alguns lobos haviam sido derrotados, outros desapareceram nas sombras da caatinga. O silêncio que caiu era pesado, carregado de ameaça. Sabiam que a próxima noite seria pior. Lampião olhou para Maria Bonita, respiração ofegante, mas com o brilho da determinação nos olhos. Essa guerra não termina aqui. Eles vão voltar, e teremos que estar prontos. O sertão não será deles, cabras. É nosso. E assim, enquanto a poeira se assentava sobre o solo queimado, o sertão guardava em seu ventre o segredo da noite sangrenta, o embate entre o rei do cangaço e os lobos inteligentes que desafiaram o próprio rei do sertão. O encontro com o líder das sombras. O sertão amanheceu com um silêncio que pesava mais do que a noite anterior. Lampião e seu bando caminharam lentamente, ainda sentindo o eco dos uivos na pele. Cada passo era medido, cada sombra suspeita. O medo não tinha acabado, só se transformará em alerta constante. Cabras, fiquem atentos. Não sei se fugiram, ou se estavam apenas nos observando, murmurou Lampião, enquanto apertava o cabo da faca. Maria Bonita mantinha os olhos atentos, sentindo algo mais profundo e perigoso se aproximar. Foi quando o chão tremeu levemente. Um cheiro estranho, úmido e metálico, invadiu o ar. Um vento frio passou, e os lobos surgiram das sombras, não mais em pequenos grupos, mas em uma formação organizada, silenciosa e ameaçadora. E então ele apareceu. O líder. Um lobo maior, mais rápido, com pelos negros que pareciam absorver a luz do sol nascente. Seus olhos azuis brilhavam com inteligência quase humana, e um uivo baixo reverberou pelo sertão, ecoando como um comando. Então, são vocês os famosos cabras do cangaço, disse Lampião, sua voz firme, mas carregada de tensão. Eu sou Lampião, e não fujo de ninguém. O lobo líder avançou alguns passos, e algo na maneira como ele se movia deixou o bando gelado. Não era apenas força, era estratégia, cálculo. Cada movimento parecia estudado, como se antecipasse cada ataque. Maria Bonita deu um passo à frente. Vocês brincam com a vida das pessoas, mas aqui, no sertão, ninguém desafia o rei e a rainha do cangaço. O líder dos lobos inclinou a cabeça, como avaliando. Então, um rugido profundo, quase humano, saiu de sua garganta. Era uma mistura de ameaça e provocação. Ele se aproximou, deixando claro que cada passo poderia ser o último para qualquer um que ousasse atacá-lo. Lampião respirou fundo. Cabras, hoje aprendemos que o medo não é nosso inimigo. É nossa arma. Cada um sabe o que tem que fazer. A batalha que se seguiu foi diferente de tudo que já tinham enfrentado. O líder dos lobos comandava os outros com sinais quase imperceptíveis. Cada ataque era calculado, cada recuo parecia parte de um plano maior. Mas Lampião e Maria Bonita não recuavam. Maria Bonita percebeu algo: os lobos não atacavam de forma cega. Eles observavam padrões, exploravam fraquezas. Lampião, ele está testando a gente, tentando nos quebrar antes de atacar de verdade, disse ela. Lampião assentiu. Então vamos mostrar a ele o que é o sertão. Cada cabra aqui sabe lutar, e lutar com coração é diferente de lutar com dentes e garras. O líder lobo rugiu novamente, e dessa vez um uivo ecoou pelos montes, convocando reforços que ainda estavam escondidos nas sombras. O sertão parecia se tornar palco de um duelo épico, inteligência contra força, medo contra coragem, predadores contra humanos. Quando a poeira baixou e o silêncio retornou por alguns instantes, Lampião olhou para Maria Bonita, suada e com arranhões pelo corpo. Essa criatura não é só um animal. É um teste, e o sertão não se entrega fácil. Maria Bonita sorriu, apesar da tensão. Então que venha a noite. Porque se ele acha que vai nos amedrontar, ainda não conhece o coração de quem luta pelo amor e pela liberdade. E assim, o líder dos lobos desapareceu nas sombras, deixando uma promessa no ar: ele voltaria, e a guerra entre o cangaço e os lobos estava apenas começando. A noite sangrenta. A lua surgiu, alta e cheia, tingindo o sertão de prata e sombras. O vento carregava cheiro de terra molhada e algo mais, algo selvagem, pronto para atacar. Lampião sentia o coração acelerado, mas mantinha a postura firme. O bando estava alerta, cada cabra segurando firme suas armas, olhos atentos a qualquer movimento. Hoje à noite, cabras,
vamos enfrentar algo que nunca vimos antes. Mas lembram do que somos? Filhos do sertão, filhos da coragem, gritou Lampião, levantando a faca para o alto. O bando respondeu com gritos que ecoaram pelos montes. Os lobos vieram silenciosos, quase invisíveis. Mas desta vez eram mais numerosos. Seus olhos brilhavam na escuridão, refletindo a luz da lua como chamas azuis. O líder, o lobo negro de olhos humanos, avançava à frente, comandando cada ataque com precisão mortal. O primeiro confronto foi brutal. Um cabra caiu, outro foi arranhado, mas o bando reagiu rápido. Lampião atacava com força e estratégia. Maria Bonita se movia como sombra, protegendo os que estavam mais feridos e golpeando onde a criatura mostrava fraqueza. Cada golpe, cada arranhão, cada uivo aumentava a tensão. Maria Bonita percebeu um padrão nos ataques. O líder lobisomem sempre testava resistência, recuava quando sentia força e atacava onde via medo. Ela correu até Lampião, ofegante. Lampião, ele está tentando nos dividir. Se nos separarmos, morremos. Lampião assentiu, com a testa suada. Então lutamos juntos, coração a coração. Hoje ninguém cai sozinho. O duelo se intensificou quando o líder lobo avançou diretamente contra eles. Era mais do que força, era inteligência, quase humana. Cada movimento de Lampião era antecipado, cada defesa testada. Mas Maria Bonita, percebendo uma abertura, gritou: agora, Lampião, ataque quando ele recuar. Ele entendeu. Com um golpe rápido, Lampião atingiu o lobo líder, que recuou com um uivo de dor, mas não derrotado. A batalha continuou noite adentro, cada minuto mais tenso. O bando começou a perceber que, para vencer, não bastava força. Precisavam de coragem, união e astúcia. No auge da luta, Maria Bonita enfrentou uma loba menor que tentava atacar os feridos. Ela lutou feroz, com garras e punhos, mostrando que a força feminina no cangaço não era para ser subestimada. Cada ataque que ela defendia inspirava os cabras a lutar com mais determinação. Quando a lua estava no ponto mais alto, o líder lobo rugiu, convocando todos os outros a uma última ofensiva. Lampião e Maria Bonita se posicionaram juntos, ombro a ombro, preparados para enfrentar o ápice da caçada. A batalha final foi épica. Raios de facas, uivos e gritos misturados criavam um cenário de terror e coragem. Mas, no fim, o líder lobo, ferido e enfraquecido, recuou para as sombras, deixando claro que aquela guerra estava longe de terminar. Lampião respirou fundo, olhando para Maria Bonita. Cabras, sobrevivemos. Mas a noite nos mostrou algo: o sertão tem seus monstros, e hoje nós mostramos que também temos nossos guerreiros. Maria Bonita sorriu, com sangue e poeira no rosto. E que eles nunca duvidem do coração de quem luta por amor e liberdade. O silêncio voltou a dominar o sertão, mas agora com a certeza de que a guerra entre cabras e lobos apenas começava, e cada noite traria novos desafios e provas de coragem. O segredo do lobisomem. O amanhecer trouxe pouco alívio. O sertão parecia tranquilo, mas o cheiro de sangue e fumaça ainda pairava no ar. Lampião e Maria Bonita caminharam entre os cabras feridos, ajudando-os a se reerguer. Cada passo lembrava que aquela noite sangrenta havia deixado marcas profundas, não só no corpo, mas na alma. Maria Bonita, pensativa, se afastou alguns metros e observou a mata. Algo não se encaixava. A forma como os lobos atacavam, a inteligência, a coordenação, não era natural. Algo maior estava por trás. Enquanto isso, Lampião organizava o bando, curando feridas e reforçando a segurança. Fiquem atentos, cabras. Esses lobos não são simples bestas do sertão. Há algo mais, algo que ainda não vimos. Foi quando Zé da Serra, um cabra velho e sábio do bando, aproximou-se com passos cautelosos. Nos olhos, o medo misturado à experiência de quem já viu o impossível. Lampião, eu sei o que eles são, e de onde vieram, disse Zé, com a voz baixa. Esses lobos, não são lobos normais. Há anos, em um canto esquecido do sertão, um homem amaldiçoado pela lua dominava as sombras. Ele aprendeu segredos que nenhum cabra devia conhecer. Ele e seus seguidores transformaram-se em monstros, metade homem, metade fera. Maria Bonita arregalou os olhos. Você quer dizer que esses lobos têm mente humana? Zé assentiu. Sim. E o pior, eles sabem usar isso. Observam,
estudam, aprendem. Cada ataque é calculado. Se não enfrentarmos a verdade, vamos perder mais cabras, e talvez, perder o coração do nosso bando. Lampião, firme, fechou os punhos. Então é hora de caçar o caçador. Se conhecemos o segredo deles, podemos usar contra eles. Cabras, precisamos de coragem, inteligência e união. Cada um de nós será uma lâmina no escuro. Maria Bonita, ao ouvir isso, sentiu o fogo da raiva misturado à determinação. Eles acharam que podiam nos assustar, mas não sabem com quem estão mexendo. Hoje, vamos mostrar que o coração de quem ama e protege não se quebra facilmente. Enquanto o bando se preparava, da Serra revelou o que havia descoberto sobre a fraqueza dos lobos. A luz da lua cheia era o que dava força a eles, mas a sombra também podia ser usada. E havia um símbolo antigo, marcado em pedras do sertão, que poderia proteger quem estivesse sob seu alcance. Lampião. Maria Bonita, se conseguirem usar isso, podem virar o jogo. Mas é arriscado. Um passo em falso e os lobos não terão piedade. O bando olhou para as montanhas à distância, onde sombras pareciam se mover, onde uivos longos cortavam o silêncio. A guerra estava apenas começando, mas agora eles conheciam o segredo que poderia salvar o sertão, ou condená-los para sempre. Maria Bonita apertou a mão de Lampião. Então, cabra valente, vamos enfrentar o impossível. E se precisarmos, vamos lutar até o último suspiro, porque o sertão não será dominado por monstros. Lampião assentiu. Hoje, aprendemos o segredo. Amanhã, vamos virar o jogo. Preparem-se, cabras, a verdadeira batalha está por vir. E assim, o bando se reuniu, mais forte e mais unido do que nunca. O segredo do lobisomem agora era conhecido, e com ele vinha a esperança de uma vitória sangrenta, mas justa. A lua cheia no horizonte parecia iluminar não só o caminho dos monstros, mas também a coragem dos que se recusam a se render. O cerco da lua. A noite caiu pesada sobre o sertão. A lua cheia subiu no céu como um farol frio, iluminando a caatinga ressecada. Lampião e Maria Bonita estavam à frente do bando, suas sombras alongadas pelos cactos e pedras, cada passo carregado de tensão e determinação. O ar estava silencioso demais. Até o vento parecia temer os passos do inimigo. Mas o bando sabia, eles não estavam sozinhos. Os lobos espreitavam, observando, calculando cada movimento, uivos longos quebrando o silêncio como advertências sinistras. Cabras, hoje a lua será testemunha de nossa coragem, disse Lampião, olhando para cada um dos seus homens. Lembrem-se do que Zé da Serra nos ensinou. A luz da lua dá força aos monstros, mas também podemos usar as sombras e os símbolos antigos para nos proteger. Maria Bonita, com a faca afiada nas mãos e o coração pulsando forte, respirou fundo. Eles acharam que poderiam nos caçar como animais. Hoje, vão descobrir que o coração de quem ama e protege é mais feroz que qualquer lobisomem. O primeiro ataque veio rápido. Uma sombra surgiu entre os arbustos, correndo com velocidade sobrenatural. Lampião ergueu a arma e disparou, mas a criatura desviou com movimentos humanos, quase brincando com eles. Um uivo ecoou, e outros lobos começaram a cercar o bando, cada um maior e mais ameaçador que o outro. Maria Bonita não hesitou. Com um grito de coragem, lançou uma pedra sobre o símbolo antigo marcado no chão. Uma aura fraca e azulada se espalhou, repelindo os lobos próximos. Mas ainda havia muitos. Eles não recuavam. Lampião e Maria Bonita avançaram, lado a lado, combatendo os lobos com força e estratégia. Cada golpe era calculado, cada ataque, uma dança mortal entre homem e fera. O sangue e o suor se misturavam à poeira do sertão. O uivo da lua parecia enlouquecer os lobos, mas também despertava algo feroz nos corações dos cangaceiros. Em meio à luta, Maria Bonita se deparou com o líder dos lobos, uma criatura maior que os outros, com olhos que brilhavam como fogo e dentes afiados como navalhas. Ele avançou, e ela sentiu o poder da maldição que carregava. Lampião, cuidado! Gritou. Ele correu para ajudá-la, e juntos, conseguiram encurralar o monstro perto de um penhasco. A tensão era insuportável. Um passo em falso, e a morte seria certa. Mas Maria Bonita lembrou do símbolo antigo e do ensinamento de Zé da Serra. Ela traçou no chão uma linha com sangue de cabra, formando o círculo protetor. O lobo hesitou, uivando de raiva e dor. A aura do círculo começou a envolvê-lo,
queimando a maldição que o prendia à forma de lobisomem. Com um último rugido ensurdecedor, a criatura desapareceu na fumaça azulada, deixando apenas a lua refletida nos olhos de Maria Bonita. O silêncio caiu sobre o sertão. O bando olhou ao redor, exausto, mas vitorioso. Cada cabra respirava com dificuldade, mas o medo agora se transformava em respeito e admiração. Lampião segurou Maria Bonita pelos ombros, olhando profundamente em seus olhos. Cabra valente, você salvou todos nós. Hoje, provamos que mesmo os monstros mais terríveis não podem derrotar a coragem de quem luta pelo que ama. Maria Bonita sorriu, cansada, mas com o brilho da vitória no olhar. O sertão é nosso, e a lua agora sabe que os cabras do Lampião não se curvam diante de lobos ou de qualquer mal que ouse nos desafiar. E assim, sob a lua cheia, o bando celebrou a vitória. Mas no horizonte, sombras se moviam novamente, lembrando que o sertão ainda guarda segredos e perigos que nenhum cabra poderia imaginar. A guerra estava longe de terminar, mas naquela noite, Lampião e Maria Bonita mostraram que a força do amor e da coragem podia enfrentar até o impossível. O legado da lua. O sol nascia no horizonte do sertão, tingindo o céu de tons de vermelho e laranja, como se o próprio sangue derramado na luta da noite anterior tivesse pintado o mundo. O bando de Lampião estava exausto, mas com os olhos cheios de orgulho e gratidão. Cada cabra sabia que tinham enfrentado algo muito maior do que eles mesmos. Maria Bonita caminhava à frente, sentindo o vento acariciar seu rosto. O cheiro de terra molhada e sangue ainda pairava no ar, lembrando que a vitória tinha um preço. Lampião seguia ao lado dela, silencioso, respeitando o momento de sua companheira. O olhar dela, firme e decidido, dizia mais do que palavras poderiam expressar. Ali estava a mulher que transformou o destino do cangaço. O bando começou a reparar nos símbolos que Maria Bonita havia traçado no chão. Agora, não eram apenas linhas ou círculos, eram marcas de proteção, de coragem e de liderança. Os cabras entenderam que aquela não era apenas uma batalha vencida, era uma lição para todas as gerações que viriam depois. Vocês viram o que acontece quando um cabra tem coragem de lutar pelo que ama e acredita. Maria Bonita falou, a voz firme como pedra. O sertão é nosso, mas também é um lugar de respeito, e quem ousar nos enfrentar deve saber que aqui há mais força do que se imagina. Lampião colocou a mão sobre o ombro dela, um gesto de parceria, respeito e admiração. Você não só salvou a todos nós, Maria Bonita, você salvou o coração do sertão. Hoje, cada cabra sabe que nossa força não está só na pólvora ou nas armas, está no nosso sangue, na nossa coragem e no nosso amor. E então, como se o sertão tivesse ouvido cada palavra, a lua, ainda alta no céu, brilhou mais intensa, refletindo-se nos olhos de todos. Os lobos que haviam rondado a região na noite anterior não apareceram mais. O medo havia sido substituído por respeito. A lenda do bando e da mulher que enfrentou monstros cresceu naquela manhã. Maria Bonita olhou para Lampião e sorriu, sabendo que, apesar das dores, traições e perigos, eles estavam mais unidos do que nunca. O que fizemos não é só para nós, Lampião. É para cada cabra que virá depois, para que saiba que o sertão não se entrega, e que ninguém pode brincar com quem ama e protege sua terra. O bando começou a caminhar em direção às montanhas, carregando feridos e histórias, mas com o coração leve. Cada passo era uma marca no chão do sertão, lembrando a todos que aquela vitória, embora sangrenta, deixaria um legado eterno. Lampião, olhando para o horizonte, falou baixo. Hoje, provamos que ninguém é maior que o sertão. Mas juntos, podemos enfrentar qualquer lobo ou qualquer sombra que tente nos derrubar. E assim, sob o céu que agora se clareava com o nascer do sol, Maria Bonita e Lampião se tornaram lendas vivas. Não apenas cangaceiros, mas símbolos de coragem, amor e justiça. O sertão guardaria para sempre a história da mulher que não se curvou diante de traições, do homem que respeitou a força da parceira, e de um bando que enfrentou o impossível para proteger o que mais amava. O legado da lua estava lançado, coragem, união e amor no coração do sertão. E mesmo quando novas sombras surgissem, os cabras do Lampião saberiam que nenhum lobo, humano ou criatura, poderia apagar a chama que Maria Bonita acendeu naquela noite de terror e glória. O último fogo do sertão. O sertão acordou calmo, mas uma calmaria traiçoeira pairava sobre a caatinga. O vento carregava cheiro de terra seca, fumaça e lembranças de noites sangrentas. Maria Bonita, agora mais forte e temida dentro do bando,
Caminhava entre os cangaceiros com passos firmes, mas o coração ainda queimava com as feridas do passado. O eco da traição de Lampião ainda ressoava em sua mente. Ela havia vencido duelos e conquistado respeito, mas não podia esquecer o olhar dele quando percebeu que a rainha do sertão não aceitava mais enganos. O tempo tinha mudado o rei do cangaço, mas algumas sombras permanecem. Na borda do riacho, Lampião observava a lua refletida na água. Seus pensamentos eram turvos, misturando culpa e orgulho. Ele sabia que Maria Bonita tinha mudado, e não apenas dentro do bando. Ela havia se tornado a força que movia o sertão inteiro. Aquele silêncio carregava tensão, pois ambos sabiam, algo precisava acontecer para decidir de uma vez por todas quem dominaria o coração e a lenda do cangaço. O vento trouxe sussurros de alertas. Cabra estranho rondando a fazenda do senhor Lampião, disseram alguns. Mas nem precisou de mais. Maria Bonita apareceu na clareira, a luz da lua refletindo na arma que carregava à cintura. O silêncio se tornou grito, e cada cangaceiro prendeu a respiração. Lampião, sua voz era firme, cortante, carregada de raiva e desejo de justiça. Chegou a hora de decidir quem manda aqui. Ele ergueu os olhos, finalmente encarando-a. Entre eles, não havia mais amor ingênuo, só restava poder, respeito e um fio de rancor que queimava mais que o sol do sertão. A luta começou sem palavras. Cada golpe carregava anos de traição, cada desvio era lembrança de promessas quebradas. A areia levantava poeira vermelha, e os cangaceiros assistiam, paralisados, enquanto dois titãs da história do sertão se enfrentavam. Maria Bonita, mais ágil e estratégica, lembrava cada gesto do passado de Lampião, usando a fúria como força. Mas Lampião não era fraco. Cada soco, cada investida, mostrava que a lenda ainda tinha fogo. O combate não era apenas físico, era um duelo de vontades, de quem controlaria o destino do bando, do sertão e do coração que antes compartilhavam. O instante decisivo veio quando Maria Bonita, com o corpo cansado mas o espírito incansável, bloqueou um golpe final de Lampião e, olhando nos olhos dele, disse: "Nunca mais ninguém vai me enganar. Nem você, nem o destino, nem o sertão." A noite caiu silenciosa. Lampião, rendido não só pelo cansaço, mas pela admiração contida que ainda nutria por ela, abaixou a arma. Não havia humilhação, apenas reconhecimento. Maria Bonita era mais do que companheira, era rainha, guerreira e mito. O sertão parecia suspirar com a decisão silenciosa. O bando, atônito, finalmente entendia. O poder havia mudado de mãos, e com ele, a história do cangaço nunca mais seria a mesma. Maria Bonita ergueu os braços, olhando a lua cheia refletida nas cactáceas. Cada cicatriz, cada lágrima e cada traço de sangue tinham valido a pena. Ela havia sobrevivido, dominado, e marcado o destino do sertão com seu próprio fogo. E naquela noite, entre o silêncio e o vento quente, os cabras aprenderam uma lição que jamais esqueceriam. No sertão, o respeito se conquista com coragem, e com coração de ferro.